Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Muito bem, gente, muito bem, pura vida, só alegria. A administração pública nos aguarde. Estamos chegando, legal, gente. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, é uma grande satisfação estar com você, nobre colega, em mais uma aula. Muito bem, gente. Antes de tudo, lógico, a mensagem do bem, a frase do dia. Vamos lá, ela, a frase do dia. Vamos lá, apareça. Tá aqui, gente, ó. Frase do dia. A alegria não está nas coisas, está em nós. É o Johann Goethe. Acho que fala assim, né, gente? Johann Goethe. Muito bem, gostei. Isso aí, né, gente? É a paz interior. Realmente, a alegria está em nós, né? O mundo somos nós, o resto é tudo ilusão. Eu já escutei isso de alguém, né? Não lembro quem. Mas enfim, que legal, isso tá certo, né, gente? Nada com a paz de espírito, né? Colocar a cabecinha no travesseiro, dormir tranquilo, acordar bem, isso é verdade mesmo, né, gente? Muito bem. Mas também, né, as coisas externas também, elas, enfim, têm a sua importância. Vamos lá, gente, aproveitar o gancho também aqui, os meus contatos, para que vocês entrem em contato. Legal, gostei, muito bem. Gente, vamos lá. Aula de hoje, nós daremos continuidade ao tema, que tema? Controle da administração pública. Então, vem comigo aqui, na aula passada, nós tratávamos do quê? Do controle da administração pública. Só para relembrar, gente, o que é o controle da administração pública? Controle da administração pública, sabemos que é o conjunto de instrumentos jurídicos e ou administrativos que viabilizam o quê, gente? A fiscalização da administração, qualquer instrumento jurídico e ou administrativo que viabilize, que faculte a fiscalização da administração é uma forma de controle. E já verificamos o quê, gente? A classificação, né? Alguns critérios que são utilizados para classificar esse controle, ó. Quanto à posição do órgão controlado, bem como a posição do órgão controlador, temos o controle interno e externo. Legal. Também aqui, gente, ó, quanto ao momento, pode ser no controle prévio, concomitante ou posterior. Legal. A aula de hoje começa aqui, gente, ó. 1.3. Vamos tratar do que agora? Vamos lá, então, caneta 1.3, o terceiro critério lógico, né, que é utilizado para classificar o controle da administração pública. Vamos lá, gente, terceiro critério é quanto ao aspecto do ato controlado. Quanto ao aspecto do ato controlado. Vamos lá, gente, não durmam. Desliga aí os seus telefones móveis, né? Quem tá aí jogando Super Trunfo também, desvencilhe-se aí das cartinhas, né? Vamos prestar atenção aqui, né? Ó, quanto ao aspecto do ato controlado, gente. Controlado. Quanto ao aspecto do ato controlado, nós temos o controle de legalidade e o controle de mérito. Legalidade, legal. E temos o controle também de mérito, quanto ao aspecto do ato controlado. Legalidade ou mérito. Só para relembrar, não se esqueçam, quem é que efetua o controle de legalidade dos atos administrativos? Aliás, o que é o controle de legalidade de um ato administrativo? Não se esqueçam do que, gente? Que a administração pública, ela manifesta a sua vontade, ela age através de atos administrativos. Legal. E os atos administrativos são atos infralegais. Naquela pirâmide do Hans Kelsen, o austríaco Hans Kelsen, relembrando, temos aqui no topo, Constituição Federal, logo abaixo, aliás, cuidado, hein, do topo da pirâmide do nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal e também aqueles tratados que versarem sobre direitos humanos e que forem aprovados pelo quórum de emenda. Tem status de norma constitucional. Abaixo da Constituição temos o quê? Aqueles tratados que versarem sobre direitos humanos e não forem aprovados pelo quórum de emenda. Eles são o quê? Infraconstitucionais, só que são supralegais. Legal. Abaixo desses tratados temos o quê, gente? As leis propriamente ditas e demais atos com força de lei. Legal. Leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, resoluções do Congresso, enfim. E abaixo das leis temos o que? Os atos administrativos. Então, quando você efetua um controle de legalidade da administração pública, na verdade, o que você verifica? Se aquele ato praticado pela administração pública está em compatibilidade ou não com as leis e até mesmo com normas superiores, ok? Se porventura aquele ato administrativo for um ato ilegal, ele será anulado. E relembrando, me ajudem, gente, quem é que anula um ato ilegal, hein? Ou a própria administração pública ex officio provocada, ou o Poder Judiciário, desde que instado a tanto, desde que provocado. E não se esqueçam, os efeitos da anulação de um ato ilegal, em regra, são efeitos retroativos. Em latim, ex tunc, T de testa, bate na testa aí, retroage. Legal, muito bem.
Daí você está pensando, professor, você cortou o seu cabelo? Cortei, gente, paguei caríssimo, cortei meu cabelo, R$15, né? R$15 aqui no salão do Carlinhos e da Janaína, gente, muito bem, né? Ficou legal, né? Ficou, né? Não dá pra melhorar muito, mas ficou bacana. Fiz aqui um degradê, né? A gente sou uma pessoa jovem, né? Legal, muito bem. Aqui no salão do Carlinhos e da Janaína, legal, gente. Todo mundo corta lá, homem, mulher, velho, criança, cachorro, pet shop, enfim, é de tudo ali, né? Legal. Mas enfim, vamos lá, gente, vem comigo aqui, ó. Então vamos colocar no papel, né? Gente, controle então de legalidade, dos atos administrativos, legal. Ah, é legal que lá é uma barbearia gourmet, né? Tem uma cortesia, como você vai lá cortar o cabelinho, né? Toma um copo d'água, eles oferecem uma água pra você, tem até banheiro lá, gente, que legal, né? Muito bem. Mas enfim, esses dias eu li uma Veja lá da década de 80, também tem revistas, né, supernovas e tal. Mas enfim, vamos lá, gente, ó. Quem é que efetua o controle de legalidade dos atos administrativos? Veio comigo então, voltou pra cá, vamos lá, foi. Opa, agora vai, gente. Vou voltar pra tela, não quer voltar pra tela, vai voltar. Opa, foi. Então voltou para a tela, gente, ó. Quem é que efetua um controle de legalidade dos atos administrativos? Vamos colocar aqui, ó. A própria administração pública, só para relembrar, gente, quando a própria administração pública... Opa, meu pai do céu, vamos lá, gente, deixaram o telefone ligado, né? Eu falei para vocês desligarem e eu mesmo desliguei, peço desculpas, tá? Vamos lá, agora vai. Quando a própria administração pública fiscaliza os seus próprios atos, qual que é o princípio que dá base a isso? Princípio da autotutela administrativa. Tá? Vamos colocar aqui então, gente. Quando a própria administração pública ela fiscaliza seus próprios atos, é o princípio da autotutela administrativa. Autocontrole, aliás, a própria tutela, controle, autotutela administrativa. Legal? Então a própria administração pública efetua esse controle. De que forma? De ofício, ou seja, mesmo que ninguém peça, a própria administração pública ela tem o dever de anular os seus atos ilegais. Não existe direito adquirido à manutenção de um ato ilegal. Então, se a própria administração pública notar que praticou um ato ilegal, ela deverá anulá-lo. Muito bem. E também ela deverá anulá-los mediante provocação. Professor, como que eu provoco a administração pública? Gente, provocação, você ingressa com recurso administrativo aqui, ó. Você ingressa com recurso administrativo e provoca a atuação da administração pública. E não se esqueçam do que, gente? O recurso administrativo é um instrumento que nós temos para quê? Para incentivarmos a administração pública a rever os seus atos. Recurso administrativo, que decorre do direito constitucional de petição, na verdade é um instrumento que nós temos para incentivarmos a administração pública a rever o que ela faz. Legal. Só que além da própria administração pública, quem é que anula os atos administrativos ilegais? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário. Gente, só que o Poder Judiciário, cuidado, hein? Quando ele anula um ato ilegal, qual que é o princípio que dá base a isso? É o princípio da tutela administrativa. Princípio da tutela administrativa, ok? E sabemos que no Brasil o Poder Judiciário, ele é inerte, ele não age de ofício. Aliás, não age de ofício, ele só age mediante provocação, tá, gente? Então, o Poder Judiciário, ele só anula o ato ilegal mediante provocação, ok? Como que eu provoco a atuação do Poder Judiciário? Você ingressará com a competente, você manejará a competente ação judicial. E não se esqueçam do que, gente? Não importa quem anule o ato, se é a própria administração ou se é o Poder Judiciário. Quais são os efeitos, em regra, que a anulação produz? Efeitos retroativos. Em latim, não se esqueçam que o efeito retroativo é aquele efeito ex tunc, efeitos retroativos. Em latim, ex tunc, T de testa, bate na testa e retroage. Ok? Legal. Então, memorizem isso, ó. Então, quanto ao aspecto do ato controlado, pode ser aqui, gente, um controle de legalidade feito pela própria administração, pelo Poder Judiciário, anulação de um ato ilegal, efeito retroativo ex tunc. Gente, quando o ato é anulado, apaga-se tudo, pelo menos quase tudo que o ato produziu. Mas, professor, eu vi em algum lugar que existem situações que o efeito da anulação pode ser modulado. Gente, em prol do princípio da segurança jurídica, tem algumas situações que o Poder Judiciário, ele modula os efeitos da anulação. Ou seja, a anulação, em tais exceções, terá o efeito para o futuro, efeito proativo, tá? Efeito ex nunc, só que são exceções, porque em regra a anulação opera efeitos ex tunc. Outro ponto bacaninha, gente, só para relembrar, não custa, anulação de um ato ilegal, previsão, ó, artigo 53 da Lei 9784 de 99.
Que lei que é essa, gente? Ó, a Lei 9784 de 99 é a famosa lei do PAF. O que é o PAF? Processo Administrativo Federal. Ok? Legal. E também não se esqueçam lá que a anulação do ato ilegal, esse instituto, ele consta lá, gente, na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 473 do Supremo vai tratar também da anulação dos atos legais. Legal? Muito bem. Agora aqui, ó, quanto ao mérito. Professor, controle de mérito. Meus amigos, nesse contexto aqui, quem é que efetua o controle de mérito de um ato administrativo? Gente, cuidado por quê? Cuidado por quê? Somente a própria administração pública, ela atuará nesse contexto. Então, somente a própria administração pública, ela fiscaliza o mérito dos seus próprios atos. Mas calma lá, professor. O que seria mesmo um controle de mérito, meus amigos? A administração pública, em algumas situações, ela nota que ela praticou um ato administrativo que é legal, é um ato legal. Só que o ato hoje é um ato inconveniente e ou inoportuno. O que a administração pública faz? Ela revoga o ato. Então, quando a própria administração pública nota que um ato que ela praticou, embora seja um ato legal, é um ato inconveniente e ou inoportuno, ela irá revogá-lo, revogação. Vamos colocar aqui, gente, ó. Enquanto que aqui em cima nós temos o quê, ó? Vamos colocar direitinho aqui, ó. Enquanto que no controle de legalidade nós temos o quê, ó? A anulação de atos ilegais, né, aqueles atos que contrariam a lei, atos administrativos ilegais. Aqui não, gente. Quando se fala em controle de mérito somente pela própria administração pública, na verdade teremos o quê, ó? A revogação de atos administrativos o quê? Atos administrativos legais. Só que embora sejam atos administrativos legais, são atos administrativos o quê? Legais inúteis. São atos administrativos inconvenientes e ou inoportunos. A administração pública vai revogá-los e não se esqueçam, gente. Quais são os efeitos da revogação de um ato legal inútil? Só para relembrar, gente, ó. São efeitos proativos. Como assim efeitos proativos? Dali para frente, já que o ato revogado é um ato legal, quando ele for revogado, respeita-se o que ele produziu. Ele será revogado, na verdade, dali para frente. Efeito ex nunc, N de nuca, bate na nuca aí, é dali para frente. Legal, gente? Então é isso aí, ó. Revogação de um ato legal, inútil, né, inconveniente e ou inoportuno, é um controle de mérito. Somente a própria administração pública irá efetuar tal controle. O princípio da base aqui também é o princípio, gente, da autotutela administrativa. Legal, muito bem. Autotutela administrativa prevê que a própria administração pública também tem a discricionariedade para revogar os seus próprios atos legais inúteis. Isso é o controle de mérito. Ok? Gente, cuidado porque, atenção, ó, os mesmos dispositivos que tratam da anulação de um ato ilegal também tratam da revogação de um ato legal. Ok? Artigo 53 da lei do PAF e também aqui a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Mas calma lá, professor. Então quer dizer que somente a própria administração pública tem a discricionariedade, a liberdade, para ponderar se aquele ato que ela praticou, embora seja um ato legal, é um ato inútil, inconveniente e ou inoportuno? O Poder Judiciário ele não revoga ato legal? Não, por quê, gente? O Poder Judiciário agindo como tal, ele não revoga atos legais. Porque se o Poder Judiciário ele pudesse revogar um ato legal de um outro poder, por exemplo, seria uma ofensa à separação dos poderes. Seria uma invasão indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo. Ok? Legal. Apesar que é o seguinte, ó, alguns têm admitido que o Poder Judiciário, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que ele poderia sim aferir o mérito administrativo. Só que, na verdade, quem afirma isso está vendo enganado. Por quê? Quando o Poder Judiciário ele fiscaliza a administração pública com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ele faz um controle o quê? De legalidade, não de mérito, gente. Cuidado, hein? Então, quando o Poder Judiciário ele verifica se aquela conduta da administração pública ela foi razoável, né? O gestor agiu com bom senso, ou foi uma conduta equilibrada, proporcional, é um controle de legalidade, não de mérito. Ok? Legal. E só para aproveitar o gancho,
o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, ele tem um livro bem bacana, gente, em que ele fala o seguinte, qual que é o título do livro da obra? Eu tenho medo de juízes. Porque ele fala que ele tem medo de juízes que julgam com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por quê? Na visão dele, uma visão bem interessante, gente, ele sustenta que esses princípios, quando utilizados para um julgamento, por exemplo, eles poderiam ser escudos para que o magistrado decidisse de acordo com valores pessoais. Por quê? Para ele, o que é razoável para mim não é para você. E o que é proporcional para mim, de repente, não é para você. Então, realmente, tem uma certa razão, tá, gente? Mas eu insisto, quando o Poder Judiciário ele verifica se a conduta da administração pública é proporcional ou razoável, é controle de legalidade, não de mérito. Se o Poder Judiciário pudesse aferir, controlar o mérito administrativo, seria lá uma invasão indevida à separação dos poderes. Legal? Mas calma lá, professor, e quando o Poder Judiciário revoga um ato administrativo dele, como que você explica isso? Atenção por quê, gente? Quando o Poder Judiciário revoga um ato administrativo dele, na verdade não é o Poder Judiciário que está agindo, não. É a administração pública do Poder Judiciário. Ok? Legal. Vamos aproveitar o gancho aqui, gente, ó. Dentro desse controle de mérito do ato administrativo, revogação de atos legais inúteis, efeito proativo ex nunc, coloquem assim, observação, gente, ó. Não se esqueçam que nós temos o quê? Certas limitações materiais, tem uma crase aqui, né? A revogação dos atos. Como assim, professor? Até comentei sobre isso aqui na aula de atos administrativos, que nós temos certos atos que são irrevogáveis, são limitações materiais à revogação do ato. Então venham comigo, relembrando aqui, ó, qual que é o primeiro exemplo de ato irrevogável? Atos vinculados. Gente, o que é um ato vinculado mesmo? São aqueles atos administrativos onde a lei, quando os cria, não prevê nenhuma margem de escolha para o gestor público. Quando o agente público pratica um ato vinculado, ele só tem um caminho, um momento para praticá-lo, sem escolha, sem nenhuma margem de apreciação subjetiva, é um ato vinculado. A gente tem, por exemplo clássico, emissão de um alvará de licença para que você conduza a sua motocicleta. A sua CNH é um ato vinculado. Se você paga as taxas todas, é aprovado em tudo, você tem o direito de obter a sua CNH. O Detran não poderia optar entre expedi-la ou não. Ele deverá expedi-la de acordo com a lei, é um ato vinculado. Legal. Já que o ato vinculado, né, não há liberdade entre praticá-lo ou não, não há liberdade entre mantê-lo ou revogá-lo. Ou seja, o ato vinculado é irrevogável. O ato discricionário, que é aquele que você pratica com uma certa margem de apreciação subjetiva, alvará de autorização para que eu use um bem público, por exemplo, para que a rua seja interditada e para que nós façamos aqui uma festa junina, gente. É um ato discricionário. A municipalidade ela pode ou não expedir esse alvará de autorização para uso de bem público para a realização de uma festa junina em plena rua. Gente, é um ato discricionário. Já que a administração tem liberdade entre praticá-lo ou não, tem liberdade entre mantê-lo ou revogá-lo. Então, ato discricionário revogável, ato vinculado e revogável. Mas calma lá, professor. E se tanto o ato discricionário quanto o ato vinculado forem ilegais? Daí eles serão anulados. Então, olha que perguntinha bacana. Aliás, olha que afirmação de prova bacana, ó. Os atos discricionários estão sujeitos ao controle de mérito. E os atos discricionários de legalidade Volta, me atrapalhei. Vamos lá. Uma questão de prova hipotética, ó. Somente os atos discricionários estão sujeitos ao controle de mérito. Legal. Agora, no que tange o controle de legalidade, estão sujeitos tanto os atos vinculados quanto os discricionários. Certo, gente? Controle de mérito, revogação do ato legal inútil, somente o ato discricionário. Agora, controle de legalidade, anulação do ato ilegal, ou o ato discricionário ou o ato vinculado. Beleza? Legal. Vamos lá, gente, ó. Outro exemplo aqui de outro ato irrevogável, ó. Vamos lá, gente. Atos exauridos. Atos exauridos. Gente, o ato exaurido, o que é aquele ato que exauriu seus efeitos? Gente, na verdade, aquele ato exaurido é aquele ato administrativo que cumpriu todos os efeitos pelos quais ele foi criado. Gente, o ato exaurido é aquele ato que nem existe mais. É uma forma natural de extinção dos atos administrativos. Gente, ele já cumpriu todos os efeitos pelos quais ele foi criado. Aliás, já cumpriu, né, já exauriu todos os efeitos pelo qual ele foi criado.
venham comigo aqui, vamos lá, gente. Ó, imaginemos que uma autoridade competente, ela libere um servidor federal para gozar a licença para assuntos particulares. Liberou o servidor por 1 ano para que ele gozasse uma licença sem remuneração, lógico, para assuntos particulares. Legal. Gente, após 1 ano, esse ato ele se exauriu. Por quê? Porque ele já gozou a licença para assuntos particulares e já retornou à administração pública. Pergunta, gente, após 1 ano, após o retorno lá do servidor público que já gozou a licença para assuntos particulares, a autoridade competente poderia revogar esse ato? Não, porque o ato nem existe mais. Ele já exauriu seus efeitos. Então, um ato exaurido é um ato que é o quê? Irrevogável. Irrevogável, volta pra cá. Voltou, legal, gente. Outro exemplo de ato irrevogável, então atos vinculados, atos exauridos. Aqui, gente, ó. Atos que integram o quê? Vou colocar assim, ó, de atos, flechinha, fase de procedimento, PROC, tá? Procedimento precluso. Não entendi, professor. Vou repetir então. O ato administrativo que integre uma fase de procedimento administrativo já precluso, ele é irrevogável. Professor, o que é uma fase de procedimento administrativo já precluso? O que é a preclusão? Gente, cuidado por quê? Nós temos alguns processos administrativos que têm várias fases. Se a administração pública não revogar o ato naquela fase do processo e a fase passar, houve a preclusão, ela não pode mais revogá-lo. Meus amigos, por exemplo, processo licitatório, legal? Nós temos várias fases dentro de uma licitação, ok? Se passa uma fase e a autoridade não revoga o ato administrativo que integrava aquela fase, ocorreu a preclusão, ela não poderá mais revogá-lo porque a fase já passou. Legal. Prossigamos então, gente. Outro exemplo de ato irrevogável são os atos administrativos, o quê? Ó, enunciativos. Gente, tem alguns chamam de atos declaratórios, tá? Atos administrativos, enunciativos ou declaratórios. Professor, o que é um ato mesmo enunciativo ou declaratório que são irrevogáveis? Gente, por exemplo aqui, ó. Vamos dar os exemplos aqui de atos enunciativos ou declaratórios. Parecer, bom, os pareceres são atos enunciativos. Aqui, ó, os atestados são atos enunciativos ou declaratórios. Mas o que, gente? As certidões, ó, são atos enunciativos ou declaratórios, certidões. Temos aqui também, gente, ó, atestados, certidões, pareceres, as apostilas também são atos aqui, ó, declaratórios ou enunciativos. Professor, o que é um ato aqui, esses atos enunciativos ou declaratórios? Na verdade, gente, são atos que não produzem efeitos materiais, então eles não mudam nada. Eles não produzem efeitos no mundo jurídico e nem no mundo dos fatos. Na verdade, através de um parecer, de um atestado, enfim, a administração pública, ela só declara fatos que ela tem ciência, fornece a você, requerente, o espelho de um documento que ela possui, opina sobre alguma coisa. Por exemplo aqui, o parecer, gente, através de um parecer, o que a administração pública faz? Através de um parecer, ela emite lá uma opinião. Ou de repente cai em prova assim, ó, um juízo de valor. Então, através de um parecer, a administração pública emite um juízo de valor, opinião sobre algo. É o parecer passa a opinar. Gente, imaginemos que a administração pública, ela emite um parecer, ok, opinando sobre uma situação jurídica. Gente, ela não pode revogar aquela opinião. Ah, mas se for uma opinião inverídica, opinião falsa, daí torna o ato ilegal. Mas quando a administração pública emite um parecer, um juízo de valor, gente, isso é irrevogável. Ah, mas se for um parecer ilegal, autoridade incompetente, era uma opinião falsa, daí o ato é ilegal, daí será anulado, revogado não. Outro exemplo aqui, gente, atestado, ó. Atestado. A administração pública atesta fatos que ela tem ciência, depois de uma verificação in loco. Então, por exemplo, ó, junta médica oficial atesta que o servidor público está inapto para aquela função pública, depois do acidente, e tem que ser readaptado para outro cargo público, readaptação, né? Pensando bem, né? Ele está apto sim. Não, ou está inapto ou está apto. Gente, não pode revogar um atestado. Certidão, gente, certidão é quando a administração ela expede o quê? O espelho de documento, ó, espelho de documento. Então vamos lá, administração, eu quero que você verifique aí se eu devo tributos ao município. Opa, qual o seu CPF? Ah, tá bom, não deve não. Então, por exemplo, por gentileza,
Espeça aí, por gentileza, uma certidão negativa de débitos. Legal. Aqui, ó, tá aqui. Certidão negativa de débitos é um espelho de documento que a administração pública tem sobre você. Pensando bem, você deve sim o tributo. Vou revogar. Não, gente. Ou eu devo tributo, certidão negativa. Aliás, ou eu não devo tributo, certidão negativa. Ou eu devo tributo, certidão positiva. Ou eu devo tributo e parcelei, por exemplo, certidão positiva com efeitos negativa. Agora, a administração pública pode afirmar que eu devo, depois eu não devo, revogando o ato, não. Se for um ato ilegal, será anulado. Revogar, não. E a apostila, gente, é um tipo de anotação à margem, tá? Quando a administração pública ela faz alguma anotação em algum documento, em algum registro, é um apostilamento. Então, por exemplo, ó, para quem porta uma arma de fogo, para quem tem o porte, para cada nova arma adquirida é fundamental que o indivíduo leve essa nova arma até a Polícia Federal para que seja feito o apostilamento dessa nova aquisição no seu porte de armas. É também um ato irrevogável, tá, gente? Então é isso aí, ó. São exemplos aqui de atos irrevogáveis, ok? Meus amigos, vamos deixar linkado então para a próxima aula? Coloquem aí, ó. 1.4, qual que é o próximo critério que na próxima aula iremos trabalhá-lo? Aqui, gente, ó, quanto à modalidade. Quanto à modalidade do controle. Nós temos várias modalidades de controle. Vamos aqui deixar linkado para a próxima aula, ó. 1.4.1, gente, qual que é a primeira modalidade de controle? É o controle administrativo. Então, primeira modalidade de controle da administração é o controle administrativo. Gente, tem? Olha a pegadinha do glu-glu, do malandro, ó, vamos lá. As expressões controle da administração e controle administrativo são sinônimas. As expressões controle da administração pública e o controle administrativo são sinônimas. Errado por quê, gente? Controle da administração é o gênero, é a pizza inteira. E o controle administrativo é a fatia, é apenas uma das modalidades. Então as expressões controle da administração pública e controle administrativo não são sinônimos. A primeira é o gênero, qualquer instrumento jurídico e ou administrativo que viabilize a fiscalização da administração pública. E a segunda expressão, no caso aqui, ó, controle administrativo, é uma das modalidades. São aqueles instrumentos que a própria administração pública tem para fiscalizar a si própria, tá? E na próxima aula verificaremos o quê, gente? Que esse controle em que a própria administração pública perfaz em si própria desdobrar-se-á aqui, gente, ó, na fiscalização hierárquica, que é aquele dever que os órgãos superiores têm de fiscalizarem os seus inferiores, né, os seus subordinados. E também esse controle administrativo, ele também desdobra-se aqui, ó, na interposição de recursos administrativos, tá? E na próxima aula iremos aí estudar com minúcia, com muito zelo esse tema, tá, gente? Para por aqui então. Beijo no coração, namastê, muita paz. Até a próxima aula, um forte abraço e até lá. Valeu!